Continuando então o nosso estudo sobre partida e proteção de motores, a gente começou falando sobre os conceitos fundamentais, passamos lá por corrente nominal, corrente de partida, tempo de rotor bloqueado, aí passamos para a parte dos componentes, né, que fazem a proteção e o acionamento desses motores elétricos, falamos sobre os fusíveis, juntor motor, relé térmico, contator. Agora nós vamos trabalhar então com o dimensionamento das chaves de partida, né? E quem são essas principais chaves de partida que nós temos aqui para acionar os nossos motores elétricos, na sua grande maioria, que a gente está falando, motores trifásicos de indução, mas também se aplicam a motores monofásicos, algumas delas, outras não, né? Vamos lá então. O que a gente tem aqui de tipos de partidas principais? Ou a gente tem uma partida direta, estrela triângulo, compensadora, soft starter e variador de velocidade ou conversor de frequência. Vamos dar uma passadinha aqui rapidamente nos conceitos de cada uma, depois a gente entra nas especificações dos componentes para cada tipo delas. Pois bem, direta é quando a gente vai fazer o quê? Ligar diretamente a tensão da rede para alimentação do motor e ele vai ter então a sua corrente de partida máxima, vai ter o seu acionamento, mas por outro lado vai ter o seu torque máximo e todas as suas condições de operação nominal. Estrela triângulo, quando a gente precisa então para fazer esse tipo de partida, que o motor tenha a possibilidade de ser ligado tanto em triângulo quanto em estrela. Ou seja, ele inicia a partida em estrela, e depois ele é transferido para ligação em triângulo. Então, obrigatoriamente, ele tem que ter aí disponível as 6 pontas dos seus enrolamentos, no caso do motor, né, de 3 enrolamentos, 6 pontas, para fazer a conexão estrela-triângulo. Chave compensadora, então a gente usa um transformador entre a fonte, o painel e o equipamento, o motor. Esse transformador normalmente é um autotransformador, por isso compensador, compensa colocando uma tensão menor no instante da partida. Soft starter, aqui a gente já vai entrar nas duas aqui, que são chaves eletrônicas, né, onde a gente faz uma partida suave, então criando uma rampa de aceleração e de tensão para esse motor. E o variador de velocidade, conversor de frequência, também falado drive, o que acontece? Na realidade, ele não é por si só uma chave, apenas chave de partida, né? A função principal dele está aqui, converter frequência, variar a velocidade no motor. Mas incorporado a isso, ele tem a função de partida, ou seja, ele faz um controle da partida da tensão. Qual que é o objetivo de todas essas chaves aqui, ó? A partida direta, depois da direta, estrela triângulo, compensadora, soft start, variador de velocidade. É reduzir a tensão no instante da partida para reduzir o valor da corrente máxima de partida, com isso reduzir os efeitos na instalação elétrica. Quando a gente tem uma corrente elevada circulando pela nossa instalação, nós vamos ter quedas de tensões e instabilidades no nosso sistema. Então essas chaves procuram fazer exatamente isso, reduzir a tensão no instante da partida. E aqui a gente tem uma chamada aqui, ó, para estrela triângulo e compensadora em desuso. Em desuso, vamos entender bem o que a gente quer dizer com isso. Quer dizer que na grande maioria das instalações, principalmente as instalações industriais que trabalham com automação industrial, que trabalham com painéis do tipo CCM, Centro de Controles de Motores Inteligentes, esse tipo de chave aqui não é mais utilizado. E aí a gente já parte para cá, ou direta, ou soft starter, ou variador de velocidade. Pois bem, mas aonde que a gente pode encontrar ainda esse tipo de chave aqui? Em aplicações muito específicas, né? Por exemplo, a gente tem uma instalação industrial de pequeno porte, poucos motores, ou às vezes um motor apenas lá, de uma potência um pouco maior, por exemplo, numa britagem de pedra de pequeno porte. Aí tem um motor lá que funciona em estrela triângulo ou compensador. Então, aqui a gente não vai trabalhar para fazer a especificação desses dois tipos de chaves, certo? O nosso foco vai ser trabalhar na direta, na soft start e na variador de... mas e se eu encontrar uma situação que eu preciso trabalhar e dimensionar uma estrela
É tranquilo, todas elas têm, mas nesse caso mais ainda, né? A gente acessa um catálogo de fabricante, vai lá e pega os componentes específicos para aquele tipo de chave. Dois motivos também importantes de não uso constante desse tipo de chave nos sistemas industriais modernos. A estrela triângulo, ela precisa, lembrando lá de acionamentos, né, acionamentos eletromagnéticos, ela precisa ter o quê? A disponibilidade do motor nos seus 6 enrolamentos, porque ele precisa ser ligado em estrela, depois passar para triângulo. Ou seja, nós temos que levar até o motor não apenas as 3 fases, os condutores das fases RST, nós temos que levar 6 condutores, né, para fazer a ligação e fazer a transformação do estrela-triângulo durante a partida. Então, isso aqui acaba encarecendo e também trazendo um custo-benefício baixo, né, do ponto de vista de lançar mais cabos, sendo que a gente pode ter, então, por exemplo, uma soft starter hoje em preços bem competitivos. E a compensadora, ela usa um transformador, um autotransformador, né, para fazer a redução de tensão na partida. Então, esse transformador também acaba tomando uma dimensão elevada, grande, além do seu custo, e para ser instalado dentro de painéis elétricos, também painéis elétricos do tipo CCMs, né, de inteligentes, normalmente isso não é utilizado. Então, o que a gente pode encontrar é lá um painel, é um motor, por exemplo, de uma pequena oficina, ou de, então, como a gente falou, um britador de pedras aí de pequeno porte, ou uma serraria, uma madeireira lá, né? Então a gente pode encontrar esse tipo de chaves, né? Mas não de maneira geral nos sistemas modernos industriais. Então vamos começar aqui sobre o roteiro de cálculo para partida direta. Então, relembrando aqui ó, do ladinho o nosso diagrama unifilar, nós vamos começar lembrando que a gente tem a opção então de fazer a proteção de curto-circuito com fusíveis ou então com disjuntores, no caso disjuntor motor, aqui apropriado aos motores trifásicos. Vamos começar aqui com fusíveis. Então a gente tem os fusíveis, rotator, relé térmicos. Nós precisamos conhecer a corrente nominal e esse nosso dimensionamento desses componentes nós vamos procurar basicamente especificar as suas correntes nominais de cada um desses componentes, bem como suas faixas de ajuste no caso dos relés térmicos. Então o contator, o K1 aqui, como é que ele vai ser dimensionado? O IE, essa simbologia IE, pessoal, vale sempre para equipamentos. Então a corrente do equipamento, a corrente do contator IE, ela tem que ser maior ou igual a IN, maior ou igual a IN, ok? O relé aqui de sobrecarga, então a função térmica 1, ou seja, a faixa de atuação desse relé aqui, dessa função térmica, ela tem que atender IN. Então aqui nós vamos trabalhar por faixa de corrente. Por exemplo, se a gente tem uma IN lá de 30 amperes, nós temos que escolher uma faixa de um relé térmico que se encaixe nessa corrente nominal. Por exemplo, um relé de 26 a 35 amperes. Então a sua faixa de regulagem consegue cobrir o valor da corrente nominal. Com relação aos fusíveis de força, F1, F2, F3, eles têm que atender algumas características, né? Então, com a corrente de partida, IP sobre IN, o que a gente tem que combinar? O tempo de partida e o tempo de rotor bloqueado devem coordenar com a curva do dispositivo de proteção. O que quer dizer esse texto? Aquilo que a gente viu lá em relação à condição de proteger o tempo de rotor bloqueado, então tem que ficar abaixo do rotor bloqueado e acima do tempo de partida. E atendendo aqui essas condições básicas. Se a gente atender essas condições básicas aqui, a gente consegue então fazer com que esse fusível proteja tanto o motor quanto os cabos e também dê condições de partida. Então a escolha da corrente do fusível ela deve ser baseada em quê? 1.2 vezes a sua corrente nominal, ou seja, a corrente nominal do motor, então ela tem que ser maior que 1.2 vezes IN, e não pode ser maior que 3 vezes IN. Bom, aqui maior que 1.2 vezes IN é a questão da faixa, né? A variação que esses fusíveis têm normalmente no seu tempo de atuação, então isso garante que ele não vai ter uma atuação indevida. E por que esse menor que 3 vezes IN? Teoricamente aqui não teríamos problema, se ele fosse maior aqui que isso, qual seria o problema? O problema é que como ele vai
atuar em um determinado intervalo aqui de tempo corrente, o final do fusível vai terminar onde? Se a gente relembrar aqui, ó, com a nossa proteção aqui. Então, o final do tempo de atuação do fusível, ele vai tocar no final, desculpe, o início, né, de atuação dos fusíveis vai tocar no final da atuação do relé térmico. Então, se a gente escolher fusíveis muito grandes, o que acontece? Nós vamos ficar com um intervalo de descoordenação aqui, ó. O final de atuação do relé térmico não vai alcançar o início de atuação dos fusíveis. Por isso, a limitação do 3 vezes IN aqui para o fusível ser menor. Bom, mas e se for um disjuntor motor? Aí, ou um disjuntor de uso industrial, né? Porque a gente vai ver também que os disjuntores motores a gente vai achar aí até uma faixa de 125, 160 amperes, dependendo dos fabricantes, né? 100 amperes é o valor básico referencial. Mas se a gente tiver um motor com uma potência, uma corrente maior que isso, então a gente vai precisar daí não do disjuntor motor, e um disjuntor industrial propriamente dito, né? Pois bem, mas então no caso do disjuntor motor, ele tem que ter a sua corrente nominal ser maior, a corrente nominal do disjuntor ser maior que a corrente nominal do circuito, do motor, e o seu I de regulagem aqui, ó, ele possui uma faixa de regulagem, que é essa função térmica aqui, ó, ele tem condições então de, da mesma forma que o relé térmico, encaixar aqui esse valor da corrente nominal e poder fazer a regulagem para a atuação térmica dele. Isso a gente está falando de um disjuntor motor termomagnético. Se for um motor apenas magnético, então a corrente do seu disjuntor vai ter que ser maior que a corrente nominal do circuito, e aí nós vamos ter um relé térmico aqui para fazer a proteção e vai ser encaixado nessa situação aqui. Então isso nós temos informações básicas para fazer o dimensionamento de forma partida direta. Soft starter, só vamos entender um pouquinho aqui o funcionamento, a ideia de uma soft starter, né? Então vejam, aqui a gente tem tempo, corrente. O que esses gráficos aqui querem representar? Olha só, em vermelho, partida direta. Então, no instante que a gente liga o circuito, a corrente assume seu valor de pico, né, na partida direta, e o motor vai acelerando, a corrente vai caindo, até que atinja ao longo do tempo a sua corrente nominal. Essa aqui é só uma representação do que acontece numa estrela triângulo. Então a gente consegue na estrela triângulo uma redução para 1/3 da corrente de partida direta. Mas por que é 1/3? É da combinação do estrela e do triângulo no momento da partida. Esse é um valor pré-definido, né, que a gente tem na catálogo. Então ela começa com um valor mais baixo, só que o que acontece aqui? Aqui é a transição do estrela para o triângulo. Então é mais uma limitação aqui da questão da chave estrela-triângulo, porque se o motor, por exemplo, ele necessita de um torque elevado na sua partida, ele não consegue uma aceleração adequada enquanto ele está em estrela. No momento que ele vai fazer a transição para triângulo, se esse valor de corrente atingir aqui próximo ao valor de corrente de partida, quer dizer, todo o sistema que a gente montou para reduzir a corrente, teve um momento que ela atingiu um pico aqui, e a queda de tensão, então, em todo o sistema vai ser sentida. Então, aí perderia a função da estrela triângulo. Para a gente tentar compensar isso e fazer isso de forma mais suave, ou seja, através de uma soft start, a gente faz o quê? A gente sai de uma partida aqui, ó, com uma tensão zero do motor, vai aumentando a tensão nos terminais do motor, criando uma rampa de aceleração aqui, até que quando ele vence o conjugado de partida, ou seja, o motor já consegue atingir sua rotação nominal, aí sim essa corrente é reduzida para a sua tensão nominal, colocando-se então a tensão também nominal nos seus terminais. Como é que funciona isso na prática então, né? Olhando aqui o funcionamento dessas chaves. Elas necessitam obrigatoriamente de dispositivos que vão fazer o chaveamento então da tensão aqui que vai ser jogada. Aqui está as 3 linhas, né, no caso trifásico. Então nós temos aqui, por exemplo, os tiristores, né, ligados em um sentido e outro para fazer a forma de onda positiva e negativa, e seus disparos
seu sistema de controle. Então, isso vai fazer com que, no instante zero, ou seja, antes da partida, todos eles estejam desligados, e depois eles começam a fazer seus disparos, então, para deixar conduzir corrente aqui ao longo da linha. Aqui a gente tem algumas formas construtivas para entender tipos de soft start. Se o controle for a uma fase, então a gente só coloca tiristores em uma fase aqui, faz o controle em uma e nas outras duas não. Então perceba, nas outras duas ST aqui, a forma de onda continua a senoidal pura. E aqui na fase controlada, aqui na fase R, o que acontece? Ele passa um período grande sem disparar, lá no finalzinho do primeiro semiciclo ele dispara, deixa passar, passa essa quantidade, depois o outro corta em sentido contrário, só dispara, e à medida que o tempo vai passando, vai reduzindo então esse tempo sem disparo, até que, quando atingiu a rotação nominal, ele fica totalmente condutor, ou seja, ele conduz permanentemente. Isso com uma fase. Com duas fases controladas, aqui poderia ser normalmente RT, né, as duas fases controladas nesse sistema. Então, aí ó, a S aqui conduzindo direto, e aqui a gente tem uma redução, então, nas duas fases RT. Ou então, aqui as três fases controladas, RST. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos controlando as três fases até que a rotação nominal é atingida. Bom, nós quem? É um sistema, na verdade, um sistema de controle que vai fazer o quê? Que vai fazer o disparo, né? Os módulos de controle que vão fazer o disparo aqui, esse módulo de controle microprocessado, vai fazer o disparo, então, desses tiristores para que eles conduzam ou não corrente até a chave. Aqui, então, a gente tem um circuito trifilar agora, mostrando, então, os fusíveis, a partir da chave, da soft starter. E aqui, ó, nós temos a representação aqui, isso aqui, ó, lembrando, de relés térmicos. Então, as chaves, as soft starters, elas já vêm com seu sistema de proteção térmico por circuitos aqui, ó, para proteção do motor e dos cabos, incorporada na chave. O que fica de opcional nesses casos é a instalação ou não de contatores entre os fusíveis de proteção e a chave aqui. A instalação de fusíveis, de contatores aqui no meio para isolar totalmente a chave do circuito de alimentação. Já vamos falar um pouquinho mais aqui internamente dela, mas vamos voltar aqui, ó, para a gente só falar, tudo bem, a gente passou que pode ser uma fase controlada, duas fases controladas ou as três fases controladas. Mas o que acontece na prática? Na prática, a gente, apenas uma fase controlada a gente não tem. Né? Porque qual que é a ideia de colocar uma, duas ou três? É a redução de custos. Quer dizer, aqui se a gente tem só em duas fases, o custo vai ser menor do que essa, por exemplo, em três. Mas, por outro lado, esse controle de uma fase só seria aplicado a motores de potência muito baixa. Porque se a gente tem motores de potências maiores e a gente tentar controlar uma fase só, a gente não vai conseguir fazer o quê? A adequada rampa de aceleração. Então, na prática, acontece que chaves de menor porte, elas trabalham aqui com duas fases controladas. E quanto seria esse menor porte? Vai depender muito de fabricantes, de fornecedores. Mas é até a faixa aí de 10, 15 kW, a gente encontra com duas fases controladas. E, acima disso, já nós temos o controle nas três fases aqui, né? As três fases sendo controladas. Ok, agora voltando para cá. O que vai acontecer, então, com a partida aqui, o circuito, esse aqui nós temos o circuito de potência, e aqui o circuito de comando, com as botoeiras liga, desliga, emergência, tudo mais, né? O nosso foco é dimensionar aqui a parte de força. Então, o que a gente tem aqui, ó? As chaves propriamente ditas, ou as fases controladas aqui, a partir do instante que o motor atingiu a sua rotação nominal, então ela entra numa condição do quê? De ficar conduzindo permanentemente. Agora, conduzindo permanentemente, nós temos dispositivos de eletrônica de potência, que ao longo do tempo aqui vão ficar fazendo o quê? Apenas conduzindo a corrente nominal.
Então, isso aqui, na verdade, todo esse sistema aqui é necessário para fazer o quê? A partida do motor. Então, por isso, esses símbolos aqui, ó, esses contatos que vão fazer um bypass aqui, a partir do momento que o quê? Que o motor atinge sua rotação nominal. Então, ele atingiu sua rotação nominal, a própria chave, o sistema de controle, vai fazer o quê? O fechamento desse bypass e vai tirar do circuito, então, os tiristores aqui, os elementos de eletrônica de potência que estão alimentando lá a carga para quê? Para poupar a sua vida útil e o desgaste e o sobredimensionamento que a gente teria nas chaves para essas situações. Aqui em cima ó, nós temos fusíveis e aqui nós temos Q1 e essa representação de fusíveis. Na verdade, isso daqui é o que, pessoal? São chaves seccionadoras com fusíveis. Nesse caso aqui é uma seccionadora fusível, ou seja, o fusível vai dentro do corpo da chave. Na sequência nós vamos trabalhar com a especificação de componentes, resolver exercícios juntos aqui, mas isso aqui é uma situação então que a chave estaria com os fusíveis dentro dela. Aqui a gente teria uma chave separada, então antes a chave e depois os fusíveis aqui, num porta-fusíveis ou no caso dos fusíveis tipo D que já tem os seus receptáculos, ok? Com relação a inversores de frequência, então a gente falou o inversor propriamente dito, ou conversor de frequência, né, ou variador de velocidade, ele não é um dispositivo de partida exclusivamente, ele faz então o controle da rotação, mas pela característica de funcionamento dele, ele também faz a rampa de partida. Vamos entender aqui um pouquinho o princípio básico de funcionamento então do inversor de frequência. Nós temos aqui então uma rede que possui uma frequência fixa, nós retificamos, transformamos essa rede em corrente contínua, temos lá um filtro, e depois o sistema inversor, que vai pegar então a tensão, o fornecimento DC aqui, e retornar para o sistema trifásico com frequência e tensão variáveis. Olha, tensão variável quer dizer o quê? A gente pode criar uma rampa aqui para fazer a partida, para fazer o acionamento. E depois, claro, ele vai usar essa tensão e frequência variáveis para fazer a compensação lá do torque e do acionamento do motor. Pois bem, agora com relação no foco de partida. Novamente aqui, o que a gente tem? Quais são as etapas ou conversão de tensão CC em CA? Etapa final aqui. Ó. E a gente tem então o sistema CC e aí a gente tem aqui as 6 pontos, os 6 tiristores que vão fazer o quê? Vão criar então um novo sistema CA aqui. E esse novo sistema CA vai fazer o quê? Nós vamos conseguir fazer uma variação, então criar uma nova forma de onda em termos de tensão e de frequência para fazer, no nosso caso, né, a questão da partida. Então, trabalhando em cima disso, a gente vai para o dimensionamento então das proteções e dos equipamentos, soft start e conversor de frequência. O conversor de frequência ele consegue limitar a corrente de partida entre 1 a 2 vezes a corrente nominal. Então a nossa informação básica está aqui, ó. Até a nossa corrente de partida, no caso de utilização com conversor de frequência, nós vamos considerar ela a 2 vezes IN, no extremo dele aqui. A soft start já consegue limitar a corrente de partida entre 2 a 3 vezes IN. Então, trabalhando aqui na faixa superior, 3 vezes IN. Como é que a gente escolhe a chave, a corrente da chave eletrônica, ou seja, da soft start ou do conversor de frequência? Ela tem que ser maior que a corrente nominal do motor, certo? Os contatores, se estiverem associados lá, o IE do contator, também tem que ser maior que a corrente nominal do motor. E os relés térmicos, tanto aqui o inversor de frequência quanto a soft start, elas possuem internamente o sistema de proteção térmica. Então a gente só vai fazer os ajustes aí da parte térmica. E a proteção de curto-circuito, como é que fica? Disjuntores ou fusíveis. Então, devem proteger a entrada da chave eletrônica, a parte dos retificadores ou tiristores, né, que estão na entrada desses elementos. E aqui, ó, o uso de fusíveis ultra rápidos ou disjuntores limitadores. Por que isso desse tipo de dispositivo soft starter ou
variador de velocidade, a gente precisa dos fusíveis ultra rápidos, devido a essa parte aqui eletrônica. Se a gente não utilizar fusíveis ultra rápidos, os fusíveis de tempo com retardo, ou mesmo os disjuntores, motores normais, eles não vão nos oferecer a coordenação tipo 2. Lembrando lá, a coordenação tipo 2 é aquela coordenação que faz a proteção dos elementos de partida também. Então, no caso, para uso de soft start, variador de velocidade, a gente utiliza fusíveis ultra rápidos. E aqui os ultra rápidos, eles são mais apropriados que os disjuntores limitadores. Nós temos uma dificuldade de coordenar, e a gente vai ver nos catálogos, que normalmente os fabricantes indicam a utilização de fusíveis ultra rápidos na entrada dessas chaves. Mas e depois da entrada? Qual que é o objetivo disso? Se a gente está protegendo a entrada da chave, aqui no nosso circuitinho, nós estamos com fusíveis ultra rápidos aqui para proteger esses elementos aqui. Mas e depois, cabos e o motor lá, o que vai acontecer? Uma vez que essa parte aqui é a parte mais frágil da instalação, vamos dizer assim, frágil do ponto de vista de suportabilidade de curto, uma vez que a gente protegeu ela, a chave, a gente protege todo o sistema. Se a gente não usar os fusíveis ultra rápidos aqui, o que acontece? A gente consegue até proteger os cabos, o motor, mas não vai ter a garantia de proteção desse elemento aqui. Então aqui é interessante a gente ter sempre a coordenação tipo 2, até porque o custo desse elemento aqui não é baixo dentro do sistema, né, comparativamente com os fusíveis lá. Então esses fusíveis, eles deixam passar uma energia de curto-circuito menor que a energia máxima de quem? Que a energia máxima suportada pelos retificadores ou tiristores. Ok, então o conceito é que eles interrompam numa energia que esteja abaixo da energia máxima que vai danificar os retificadores ou tiristores, que é a questão da I2T, né? Essa energia passante aqui de curto-circuito, corrente de curto-circuito ao quadrado e o tempo que vai passar por ali. Bom, mas aí a gente vai ter então que comparar como é que a gente vai dimensionar, fazer a avaliação se essa energia que está passando para poder escolher qual fusível nós vamos utilizar que é apropriado para a nossa chave. Os fabricantes já fazem isso para a gente, né? A partir do momento que eles têm então as informações dos retificadores e os tiristores, sabem da energia máxima que é suportada por eles, eles vão lá e buscam e comparam então com qual tipo de fusível ultra rápido seria apropriado então para a proteção dessa chave. A gente vai ver nos catálogos que essa informação ela já vem vinculada ao tipo então do equipamento de partida nossa, né, a soft starter ou de conversão de frequência no caso dos inversores. Então é isso aqui, ó, é o item 6.4, que esses dispositivos de proteção contra curto para chaves eletrônicas são normalmente, a gente pode buscar isso em catálogo, informado pelos fabricantes das chaves. Para a gente fixar bem esses conceitos e tudo que a gente vem falando aqui, na sequência agora a gente vai trabalhar então com a resolução de alguns casos e o dimensionamento, a especificação de alguns componentes para esses tipos de partidas que nós vamos trabalhar aí, partida direta, partida soft start e conversor de frequência.